E aí, gente, como vocês estão? Tudo joinha? Então, meu nome é Camila Armanelli e no vídeo de hoje, aproveitando que hoje é o Dia dos Pais, eu vim falar um pouco mais sobre a paternidade de Deus. Então, continue ligadinho no vídeo, mas pera, não esquece de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like e de compartilhar com todos os amigos. Então, gente, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar a seguinte frase: Deus é Pai. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar essa frase. E essa frase é, sim, verdadeiríssima, porque Deus realmente é Pai. Mas como que funciona essa paternidade de Deus? Isso é uma das coisas que eu mais tenho pedido a Deus ultimamente, para me ensinar, para me fazer entender sobre a paternidade dele. E eu quero ler com vocês lá em Mateus 7:9, que fala o seguinte: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, mesmo os nossos pais terrenos, sabendo nos dar coisas boas, mesmo os nossos pais pensando tão bem em nós, porque, sim, se você for parar para pensar, um pai geralmente sempre vai querer o bem para o seu filho. Mesmo que às vezes o filho chegue a achar: ai, meu pai não me deixou fazer isso, meu pai é chato, ai, meu pai não me deu isso, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Mas no fundo, um pai sempre vai querer o bem para o seu filho. Um pai que realmente ama o seu filho sempre vai querer o seu bem. E com Deus não é diferente, porque aqui na palavra mesmo diz que quanto a nós mesmos, se um filho pedir pão, quem lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, quem lhe dará uma cobra? Que pai fará isso? E Deus é um pai melhor ainda do que o pai que nós temos aqui na terra mesmo. Deus é um pai melhor ainda. Então, Deus, ele sempre quer o nosso bem. Mas tem uma coisa que às vezes a gente acaba meio que confundindo. E às vezes a gente chega pra Deus quando acontece alguma coisa ruim e fala: poxa, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor não me livrou disso? A gente esquece também que Deus nos deu o livre-arbítrio. E as escolhas que fazemos hoje vão ter consequências amanhã, sejam elas boas ou ruins. Então, nem tudo que acontece em nossa vida é culpa de Deus. Porque Deus é Pai e Ele só quer o nosso bem. Mas às vezes nós não sabemos dar ouvidos à voz do Senhor e a direção daquilo que Ele nos manda fazer. Como, por exemplo, uma parábola que eu quero ler que Jesus deixou aqui, é a parábola do filho pródigo, uma parábola bem conhecida. Está lá em Lucas 15:11, que é a parábola do filho pródigo. Vou ler. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou-o. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso.
Ou seja, nessa parábola aqui, tá falando de um pai e de um filho. Na verdade, eram 2 filhos, mas tá falando especificamente aqui nesse contexto que eu li, de um pai e um filho. E esse filho chegou pro seu pai e pediu a herança, antes mesmo do seu pai morrer. O filho foi egoísta, fez uma escolha egoísta. E chegou pro pai, poxa pai, eu quero a minha herança e tal. E o pai não hesitou. Entregou a parte da herança pro filho. O filho tomou a decisão de sair e fazer o que ele quisesse, o que ele imaginasse. E foi exatamente o que ele fez. Ele gastou tudo irresponsavelmente. E quando ele percebeu que não tinha mais jeito, que ele estava passando necessidade mesmo, ele falou, poxa, os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu vou voltar para casa do meu pai. E aí ele volta já imaginando o que ele falaria pro pai. Poxa, pai, eu pequei contra os céus e contra ti e te peço perdão, deixe-me ser um servo teu, deixa eu ser um empregado teu. E o pai, assim que viu o filho voltando, o filho já foi imaginando, eu vou falar isso com meu pai, porque, nossa, eu agi muito erradamente, eu vou falar isso com meu pai. Ele já foi pensando o que ele ia falar e pensando que o pai não ia aceitar ele mais, por isso que ele já foi programando na mente dele todo esse discurso de perdão, sabe? Pensando que o pai não ia lhe perdoar. Mas assim que o pai viu o filho apontando lá na mente assim, ó, ele já encheu-se de compaixão e alegria e abraçou o filho, beijou o filho. E é assim que Deus é. Muitas vezes, quantas vezes, na verdade, a gente faz escolhas que nos afastam do Pai, nos afastam de Deus. Quantas vezes a gente faz escolhas erradamente e que no final as consequências não são boas. E aí a gente pensa, poxa, eu preciso pedir perdão a Deus por isso e aquilo. E muitas vezes a gente às vezes até pede perdão e sente a necessidade de ficar pedindo perdão mais e mais vezes, pensando que Deus não foi capaz de nos perdoar. Mas não é bem assim, porque Deus é um pai que tem compaixão de seus filhos. Deus é um pai que ama os seus filhos. E o que Deus mais quer é que a gente viva com Ele, que a gente se relacione com Ele como filhos amados e Ele sendo nosso Pai. Então, uma coisa que eu quero te dizer, Deus é Pai, Deus deseja ter um relacionamento com o Senhor, Deus está te chamando, Ele sente tanta saudade sua. Você pode ter feito infinitas escolhas erradas, mas eu quero te dizer uma coisa, que se você se arrepender de coração mesmo, o Pai está de braços abertos para te receber, Ele te quer de volta, sabe? Porque você é um filho. E Ele tem saudade de você. Deus está te esperando de braços abertos. Ele é seu pai, Ele só quer as melhores coisas pra você. E uma coisa também eu quero te dizer. Quando você pedir algo a Deus, e mesmo que a resposta dele seja não entristeça o seu coração. Porque Ele é pai e Ele sabe o que é o melhor pros seus filhos. Ele sabe o que é melhor pra nós. Deus te ama demais e Ele tem muita saudade de você. Volta pra Ele. Deus te ama e Ele é o seu pai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o Senhor tenha falado com vocês. E não se esqueça que Deus deseja ter um relacionamento com você. Ele quer te receber como filho. Ele quer que você se achegue a Ele como filho. Não se esqueça disso. E, gente, não esquece de dar like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos. E, gente, eu também queria estar aqui fazendo um pedido a vocês, para que se vocês puderem entrar no canal da minha prima Ana Clara, ela criou um canal, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, e vai ser muito bom se vocês forem lá também visitar o canal dela, viu? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!